Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. Pessoal, lembrando que hoje eu quero estar ministrando um estudo bastante profundo hoje o estudo, tá pessoal? O estudo hoje está no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E nós vamos hoje aprender, será que Jesus ele levou as nossas enfermidades? Por que então ficamos doentes? O que Jesus levou na cruz? Então, pessoal, esse estudo é bastante profundo. É importante, pessoal, você assistir o vídeo por completo, tá bom, pessoal? Porque já teve uma pessoa aí que viu um vídeo meu pela metade. Eu até unifiquei os vídeos, porque a pessoa viu um vídeo pela metade e veio questionar, porque eu falei que o nome de Deus, as traduções não aceitam, né, a transliteração do nome de Deus, conforme João Ferreira de Almeida transliterou do latim, tá ok, pessoal? Então é importante você ver o vídeo todo, então, para que não venha acontecer isso, para que você venha compreender o assunto. Então veja o vídeo completo, fica comigo. Você que não é inscrito, inscreve no canal. Você que já é inscrito, deixa o seu like e ativa aí o sininho das notificações, para que você possa estar recebendo o comunicado de todos os vídeos, tá bom, pessoal? Compartilhe também este canal, para que a gente possa crescer a cada dia com a graça, com a bênção do Senhor, para que nós possamos a cada dia aprender mais e mais da palavra do Senhor. Lembrando, pessoal, que eu sou o doutor e pastor Ademar, bacharel em teologia, licenciatura plena em ciências da religião, mestrado e doutorado. Pessoal, 12 anos dedicado à hermenêutica, à arte da interpretação de textos bíblicos, tá, pessoal? Então, dedicado aos estudos, às línguas os mais perto dos originais, então dedicado aí para que a gente possa aprender, né, pessoal? E eu sempre falo que, por muitas das vezes, o que eu sei vocês não sabem, talvez o que vocês sabem eu não sei. Então, e para a gente aprender a palavra do Senhor, uns aprendendo uns com os outros, a cada dia a gente esvaziando, deixando o nosso eu, nosso ego. Pessoal, não é fácil aprender a palavra do Senhor, é uma tarefa que não é fácil, eu sempre tenho falado isso, porque, pessoal, a gente vê que as pessoas quando vão estudar, aprender a palavra do Senhor, elas já vão com a razão, já vão com seu eu, com aquilo que aprendeu, outrora às vezes errado, às vezes de pessoas que não sabiam nem para elas, né, pessoal? Então, a gente tem que estar sempre apto a aprender, porque Jesus, quando ele escolheu os discípulos dele, pessoal, todos eles estavam aptos a aprender. Agora, vocês imaginou os discípulos, Jesus ensinando eles? Não, mestre, nós aprendemos assim. Não, eu vou ficar com o que eu aprendi lá. Então, o evangelho é a cada dia, pessoal, nós deixando para trás o velho homem e sempre estando disposto a aprender, tá, pessoal? Porque tem pessoas que são ignorantes. Quando você toca nos pontos que ela não concorda, misericórdia. Mas a gente tem que pedir a Deus muita graça, sabedoria. A palavra de Deus, as sagradas escrituras, ela veio para nos moldar, nos cortar, nos lapidar, nos colocar na posição que o Senhor requer de nós. Então nunca foi tarefa fácil de aceitar a palavra do Senhor. Pessoal, o estudo de hoje, será que Jesus levou as nossas enfermidades? Então por que ficamos doentes? Se Jesus levou, mas aonde está o problema? E o que Jesus levou na cruz do Calvário? Pessoal, Isaías no capítulo 53, que é o estudo de hoje. Mas primeiro, pessoal, eu quero deixar uma palavra para que a gente venha tentar, porque eu sempre gosto dessa passagem, porque ela nos orienta, né, pessoal? Muito como que a gente estuda a palavra do Senhor, né, pessoal?
2 Pedro, no capítulo 1, no verso 20, que diz assim, 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 20. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta em interpretação particular. Pessoal, o que a palavra de Deus ela nos ensina? Porque nós não podemos pegar texto, só aquele texto isolado, e para a gente defender a tese da gente, como muitos fazem, né, pessoal? E a palavra de Deus ela ensina que nenhuma parte da profecia provém de interpretação particular. Você pega aquele versículo isolado, você não roda mais as escrituras e defende a sua tese com base em um versículo só. E não é assim. Por quê? Como diz Isaías lá, pessoal, o profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 10 e 13, é preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, regras e mais regras, tá, pessoal? Então, a palavra do Senhor, nós devemos saber andar nas Escrituras para que a gente não venha fazer como os muitos têm feito aí, versículos isolados e sendo um cego guiando o outro, né, pessoal? Então, atenta para isso. A palavra do Senhor requer de nós labor, tá, pessoal? Não é só pegar aquele versículo ali e sair interpretando a bel prazer, não. Tá bom, pessoal? Pessoal, Isaías no capítulo 53, que é uma passagem bem conhecida, né, pessoal? E outrora muitos têm feito mau uso desse versículo, tá, pessoal? Então é importante a gente atentar e sempre estar disposto a aprender, porque a palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque para eles parece que é loucura, mas nós que somos espirituais, estamos sempre aptos a aprender, devemos sim atentar para a palavra do Senhor. Pessoal, que diz assim, Isaías 53, a partir do verso 1. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. No entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Após a detenção e julgamento, foi preso dentre os contemporâneos, que se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo. Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano na sua boca, mas Yahvé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente tiverá uma descendência, prolongará seu
Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você. Mas Yahvé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo meu servo justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. E porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que ele entregou a si mesmo a morte, e foi contado entre os criminosos. Mas, na verdade, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos criminosos fez intercessão. Pessoal, lembrando que costuma às vezes igual aquela versão ali, pessoal, é a Bíblia de Jerusalém, mas eu gosto muito da BKJ também, tá pessoal? A BKJ diz assim, ora, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Experienciou-se todo o sofrimento. Caminhou como alguém quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ferido e torturado, mas pelo fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu tudo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Aí, pessoal, lembrando aí, pessoal, que no verso 9 vai dizer assim, deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais estivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade na sua boca. Pessoal, Isaías 53 é o grande mistério, né, pessoal? Porque muitos até pegam esse versículo aqui com base para falar que Jesus levou as nossas enfermidades. Será que Jesus levou as nossas enfermidades? Se Jesus levou, será que nós ficaríamos doentes? E por que então ficamos doentes? O que Jesus levou na cruz do Calvário? É muito importante nós atentarmos para isso, tá, pessoal? Porque esse estudo ele é muito profundo, ele é para que a gente possa atentar. Por muitas das vezes, quando a gente não sabe ou não conhece, a gente faz até mau uso das escrituras, né? Como até eu já fiz desse versículo por não entender. Por quê, pessoal? Com base em Isaías 53, a gente vê que fala toda a trajetória de Jesus, né, pessoal? A gente vê que Isaías 53, pessoal,
ele fala no versículo 1 do ministério de Jesus, né? Ora, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço de Yahvé, a quem foi revelado o braço, ou seja, aquele que trabalha para o Pai, aquele que com a força do Pai, né? Então, o verso 1 fala do ministério de Jesus. No versículo 2 fala do nascimento de Jesus. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico que pudéssemos ser cativados. Verso 2 fala do nascimento, se fala do aspecto de Jesus, tá, pessoal? No verso 3 fala sobre a rejeição, né? O ministério dele, pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém que seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Pessoal, no versículo 6, 7 e 8, fala sobre a morte, né? Que ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como a ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Aí verso 8, por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. Está falando aqui do julgamento que não foi de maneira correta, né, pessoal? E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Quem que está dizendo aqui é Deus, ó, por causa do erro do meu povo, ele foi golpeado, tá, pessoal? Aí, pessoal, a gente vê que versículo 6, né, pessoal, fala em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 6, 7 e 8, pessoal, fala da morte de Cristo. No versículo 9, no verso 9, fala do seu sepultamento, deram-lhe a sepultura com os ímpios, e ficou com um rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade na sua boca. No verso 10, pessoal, fala da ressurreição. Contudo, foi o propósito de Yahvé torturá-lo e fazer passar por toda a dor. Embora o Senhor tenha o feito como oferta pelo pecado da humanidade. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Aí a gente vê, pessoal, que fala sobre a glorificação no verso 11 e 12. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si as más obras dos seres humanos. Veja bem, pessoal, aqui a gente já vê que esse versículo ele é bem forte. Fala que ele justificará a muitos, não todos, tá, pessoal? Porque tem muita gente aí que defende aí, Jesus morreu para todos, mas será que Jesus está morrendo para todo mundo? E se a humanidade, se o povo rejeitou, se o próprio judeu rejeitou Jesus? A gente vê que não é assim. Então, ele justificará a muitos, não todos. Então, e no verso 12, pessoal, também que fala da glorificação. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte,
e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, mais uma vez, de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pessoal, é um conhecimento que a gente tem dessa que fala sobre a pessoa de Jesus, tá, pessoal? Então, será que Jesus ele levou as nossas doenças na cruz do Calvário, pessoal? Porque se Jesus tivesse levado, nós éramos para ficar doentes, mas então o que está acontecendo? Porque nós fazemos o mau uso dessa palavra pela falta de compreensão, pela falta de entendimento. Primeiro, pessoal, que nós devemos atentar, que no ministério terreno de Jesus, ele curou a todos. Ele curou a todos. A gente não vê ninguém que chegou diante de Jesus que ficou desapontado, pessoal. É muito importante nós atentarmos para isso. Agora, na cruz, será que Jesus, ele levou, o que ele levou na cruz? Será que na cruz ele levou as nossas enfermidades na cruz? Não, pessoal. Na cruz, Jesus, ele levou, foi iniquidades e as nossas transgressões. O que é iniquidades e transgressões? São os nossos pecados. Na cruz, Jesus não saiu levando doença das pessoas, não. Porque até mesmo se ele tivesse levado as doenças da humanidade, nós não ficaríamos doentes. Seria uma palavra falsa, uma palavra mentirosa, porque outrora Jesus ele levou as nossas dores e enfermidades, mas na cruz ele levou qual que é o sentido dessa dor? Qual era essa enfermidade que Jesus levou na cruz do Calvário, então? É muito bem simples, pessoal, a gente atentar para isso. Tem pessoas que até que pegam essa palavra para impor, para achar que não pode mais ficar doente, tá, pessoal? E não é bem assim, tá, pessoal? Então, na cruz, Jesus ele levou foi os nossos pecados, a iniquidade daqueles que iriam ou crer nele, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. E outro, é muito importante a gente atentar, porque senão até os discípulos mesmo, se Jesus tinha levado as doenças, as dores, enfermidades, então por que nós vimos que até os discípulos ficaram doentes? Paulo ficou doente, Teófilo também ficou doente, Paulo orou por Teófilo. A gente vê, pessoal, então, pessoal, é muito importante nós atentarmos que não existe promessa de cura física nesse versículo. É muito importante nós atentarmos para isso. Jesus, a gente precisa entender que Jesus ele pregou aos judeus e os judeus não aceitaram ali as suas pregações. E quando a gente vê, pessoal, que Isaías 53, essa passagem se cumpriu, e o que na palavra do Senhor já se cumpriu, não volta a cumprir novamente. Isaías 53 diz que Jesus ele levou sim, mas essa passagem já não se aplica mais a nós, porque ela já se cumpriu. E quando uma passagem na Bíblia ela se cumpre, ela não volta a cumprir de novo, e que eu vou tratar com vocês os versículos o que não voltarão a cumprir de novo para nós. Isso nós devemos ser maduros, atentarmos para isso, tá, pessoal? Porque, pessoal, Isaías 53, vamos ver que se cumpriu em Mateus. Pessoal, veja bem que a palavra de Deus, por isso que a gente deve atentar para conhecer a palavra do Senhor, saber entender e andar nas Escrituras, para que a gente não venha fazer mau uso das Escrituras, como muitos outrora fazem e tem feito por aí, tá, pessoal? Pessoal, lembrando aí que no Evangelho de Mateus,
no capítulo 8, a gente vai ver que cumpriu essa passagem de Isaías, tá, pessoal? Por quê, pessoal? A gente vê que todas as pessoas que chegaram até Jesus, ninguém ficou desapontado, ninguém ficou desamparado, não, tá, pessoal? Isaías 53 se cumpriu em Mateus, no capítulo 8, verso 16 e 17. Vamos ver? No início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Aqui, pessoal, a gente já vê o cumprimento da passagem de Isaías 53. Então, pessoal, é importante nós atentarmos. Por quê, pessoal? Se Jesus tivesse levado na cruz as nossas dores e enfermidades, então por que nós ficaríamos doentes? Aonde estaria o problema? Uai, nós vamos ficar doentes? Se Jesus levou, se ele curou a humanidade foi curada, já não tem mais dor e enfermidade, ninguém sente dor, ninguém. Mas a gente vê que não é assim. Essas pessoas aqui, quando essa Isaías 53 fala que Jesus ele levou as enfermidades, ela se cumpriu aqui, porque todas essas pessoas que chegaram ali, ó, que estavam endemoniadas, com espíritos imundos e doentes, Jesus curou a todos. Lembram da sogra de Pedro, pessoal? Então Jesus o curou, não foi? Então a gente deve atentar para isso. Não houve ninguém que chegasse diante de Jesus e ficasse desapontado. O centurião, ele, Senhor, ordena apenas uma palavra, que meu servo, ele vai ser curado. E quando ele chegou lá, o seu servo já estava curado. Então, pessoal, quando essa passagem de Isaías 53, ela não se aplica a nós, tá, pessoal? Lembrando que Isaías, pessoal, essa parte de Isaías aí, pessoal, ela foi dada para o Israel, ela foi dada para Israel, para os judeus, tá, pessoal? E nenhuma profecia do Antigo Testamento foi profetizada para a igreja, tá, pessoal? Então a gente deve sempre atentar para isso, tá, pessoal? Porque, pessoal, o próprio autor de Hebreus também, pessoal, ele vai dizer que foi selado e encerrado o antigo pacto. O antigo pacto, o que é selado e encerrado, pessoal, nós não temos promessa nele. O pacto que está em andamento para nós e está cumprindo, está no tempo de cumprir, é o novo, porque o antigo, ele foi selado e encerrado, embora tenha algumas passagens escatológicas, né, pessoal, que a gente sabe que ela vai e pode se ocorrer ainda, tá, pessoal? Então, na volta de Cristo. Então, por isso que é muito importante a gente atentar para isso, tá, pessoal? No ministério terreno de Jesus, todos que foram até Jesus, ninguém ficou desapontado. Ele curou a todos. Pessoal, Isaías 53, no verso 1, se fala do braço, se fala de poder, de força, tá, pessoal? Aí no verso 2, aí a gente vê que já fala o contraste aí, tá, pessoal? No verso 2, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como a raiz saída de uma terra árida e estéril, não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico que pudéssemos ser cativado. Pessoal, esse versículo 2 aí revela o contraste.
ele não expressa a verdade, apenas um contraste, porque muita gente fala assim, uai, então Jesus era feio porque não apresentava beleza, formosura. Não, pessoal, esse aí é um contraste. Então, o que seria esse contraste? Que o povo judeu não iria ver nada de bom em Jesus. Nada, não tinha perspectiva. Quem era Jesus? Ah, o povo falava assim na palavra do Senhor. Ah, aquele não é o filho de José e de Maria? Aquele lá não é o filho de José e de Maria? Então não esperava. Se fala desse versículo é de contraste. Não que falar que nós podemos pegar para falar, ah, mas Jesus não era bonito. Não. Muita calma nesta hora, tá, pessoal? Então, esse é um contraste, tá, pessoal? Não expressa a verdade, é apenas um contraste, tá, pessoal? Que o povo judeu não viu nada em Jesus, não tinha perspectiva, não deu crédito para ele. As condições social de Jesus, família pobre, pessoal, formosura, não se esperava nada de bom. Não esperavam nada de bom daquele, o filho de Maria e de José. Ah, então, pessoal, agora, pessoal, nós devemos atentar que o verso 5 de Isaías 53 diz assim: mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Pessoal, esse é o versículo chave. Transgressão e iniquidade é pecado. Jesus, ele levou na cruz pecado e não enfermidade. Quando Jesus morreu, ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Ele estava derramando o seu sangue para nos reconciliar com Deus. Quando o sangue de Jesus estava sendo derramado, estava dando a isenção do pecado para aqueles que o crescem nele. O sangue de Jesus resolveu a questão dos nossos pecados. Outrora, daqueles que morreram creram nele, e daqueles que posterior iriam fazer parte do reino. Assim como Jesus naquela época morreu, ele morreu para nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, nós estivéssemos confiante. Deus já sabia do dia e da hora que você iria reconhecer o Filho dele. Então, pessoal, no verso 5, pessoal, se fala da transgressão e iniquidade é pecado. Jesus levou na cruz pecado e não enfermidade. Porque se Jesus tivesse levado as nossas enfermidades, nós não ficaríamos doentes. Nós não teríamos mais enfermidade. Ele resolveu a questão das nossas enfermidades, mas não. A questão que Jesus resolveu na cruz foi os nossos pecados, daquele que iriam crer e o aceitar a ele. Então Jesus, pessoal, ele curou os judeus, curou alguns gentios, né? Aquele centurião, né? Então, entre outros, né, pessoal, que a gente vê. Então, no ministério terreno de Jesus, ele curou a todos. Aí cumpriu-se essa passagem do profeta Isaías, tá, pessoal? Então, é bom a gente atentar, pessoal, que Deus, ele tinha nós como inimigos de Deus. E Jesus, quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, foi para nos reconciliar com Deus, tá, pessoal? Então, nós éramos inimigos de Deus. E Jesus, quando ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, foi para nos reconciliar, para nos fazer amigos de Deus, porque outrora nós éramos inimigos de Deus, tá, pessoal? É importante nós atentarmos que Romanos, no capítulo 8, no verso 10 e 11, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto para o pecado, mas o espírito vive por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Tá, pessoal? Então, pessoal, nós devemos atentar para isso, pessoal, que a nossa condição nós estávamos em pecado, nós estávamos em guerra com Deus. E Jesus, ele trouxe a reconciliação com Deus. E por isso que o profeta Isaías, mediante as suas feridas, fomos curados, tá, pessoal? Porque nós estávamos em guerra. Jesus, quando ele verteu o sangue na cruz dele, ele estava levando a nossa doença, a nossa chaga mortal, o pecado, a chaga que estava em nós, o pecado, para aqueles que o aceitariam, creriam no seu nome. Então era isso que Jesus ele estava levando. Quando ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, ele estava aí justificando aqueles que outrora eram inimigos de Deus, e a partir dali foram justificados. Então o problema de pecados nossos já foram julgados na cruz do Calvário. Nossos pecados já foram resolvidos na cruz, quando Jesus verteu o seu sangue. Ainda tem gente que não veio ainda para Cristo, mas o dia que vir, a conta dele já foi toda paga, tá, pessoal? Então atenta para isso. Então, pessoal, Isaías 53, versículo 2, tá, pessoal? Então é muito importante a gente atentar a essa passagem aí, para que a gente não possa fazer o mau uso das escrituras, tá, pessoal? Então ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados, tá, pessoal? Então isso nós devemos entender que o que nos fazia inimigos de Deus era o pecado, tá, pessoal? Atenta, pessoal, para o versículo 8, que diz assim, de Isaías 53, por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Tá, pessoal? Então, a gente vê porque Jesus, ele não deixou descendente. Tá, pessoal? Ele não deixou descendente. No verso 10 aí, a gente vê que foi com o propósito de Yahvé torturá-lo, fazer passar por toda dor, embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Ele verá a sua posteridade, ou seja, descendência, tá, pessoal? Aqui fala que ele não deixou descendente, mas que ele deixaria a descendência, os descendentes, tá, pessoal? E hoje nós somos filhos de Deus, reconciliados com Cristo, somos descendentes de Cristo, fomos reconciliados. Ele não deixou descendente, mas ele verá a sua posteridade, ou seja, a sua descendência, que são aqueles que o creram nele, aqueles que o aceitaram, tá, pessoal? Então somos filhos de Deus, reconciliado por intermédio de Jesus, pelo seu sangue na cruz do Calvário, fomos reconciliados com Deus. No verso 12, pessoal, por esse motivo lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões. Portanto, ele derramou a sua própria vida até a morte, foi contado entre os criminosos. Porém, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Pessoal, a gente vê que no verso 12 aí se fala despojo, né? Foi despojo. Quando se fala de despojo, agora a gente já vê que nós somos a herança do Senhor, né? Então, ao mesmo tempo aí, quando se fala ali dividirá os despojos entre as multidões, então assim, e ao mesmo tempo nós devemos atentar que nós somos a herança do Senhor, Ele nos purificou. Então Isaías, pessoal, ele profetizou, foi para Israel, para os judeus, tá? Nenhuma profecia do Antigo Testamento foi profetizada para a igreja, foi para o povo de Israel, tá, pessoal? E Mateus 8,16, todos foram curados, tá? Cumpriu. Jesus levou a iniquidade e transgressão, é a consequência do pecado, tá, pessoal? E o que cumpriu na Escritura, pessoal, não volta a cumprir novamente. Não haverá mais cumprimento. É o que nós vamos ver a seguir, porque o que cumpriu na palavra do Senhor não tem essa de falar assim, mas espera aí, vai cumprir novamente. Não, pessoal, então atenta para isso. O que cumpriu na palavra do Senhor não volta a cumprir. Pessoal, o que cumpriu na Escritura não volta a cumprir novamente, tá, pessoal? No caso de Mateus, no capítulo 8, versículo 16 e 17, não volta a cumprir. Mateus, no capítulo 1, verso 22, também não volta a cumprir. Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 15 ao 17, também não volta a cumprir. Mateus, no capítulo 2, no verso 23, também não volta a cumprir. Mateus, no capítulo 4, versículo 14 ao 17, também não volta a cumprir. Mateus, no capítulo 13, do versículo 14 ao 17, também não volta a cumprir. Mateus, no capítulo 13, verso 35, também não volta a cumprir. Mateus, no capítulo 21, verso 4, também não volta a cumprir. Mateus, no capítulo 27, no verso 9, também não volta a cumprir. Pessoal, essas passagens, elas não voltam a cumprir, tá, pessoal? Então, o que cumpriu, atenta para isso, tá, pessoal? Aí, Mateus, no capítulo 8, verso 16 e 17, no início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Mateus, pessoal, no capítulo 1, Mateus, no capítulo 1, a gente deve atentar também que ele não volta a cumprir, tá, pessoal? Mateus, no capítulo 1, no verso 20, que diz assim, ó, quer ver? No verso 21, Mateus, no capítulo 1, verso 21 e 22, olha. Ele dará à luz a um filho, porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Mateus, no capítulo 2, do verso 15 ao 17, e esteve lá até a morte de Herodes, assim cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, e todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então cumpriu o que fora
dito pelo profeta Jeremias. Não volta a cumprir, pessoal. Mateus também no capítulo 2, verso 23, olha. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, pessoal, Mateus no capítulo 4, no verso 14 ao 17, ó, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, da terra do Zebulon, da terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e à sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí, pessoal, a gente vê que o que cumpriu não volta a cumprir. A gente vê também, pessoal, em Mateus, no capítulo 13, tá, pessoal? Do verso 14 ao 17, nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração desse povo está petrificado, de má vontade escutam com seus ouvidos e fecham seus olhos, para evitar que enxergue com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Pessoal, a gente vê que também não volta a cumprir. Mateus no capítulo 13, no verso 35, ó. Assim cumprindo-se, vamos pegar o 34. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar enigmas. Assim cumpriu o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Tá vendo, pessoal? Mateus também, pessoal, quer ver? No capítulo 21, Mateus no capítulo 21, no verso 4, que diz assim: no entanto, isso ocorreu para que cumprisse o que fora dito por meio do profeta: dizei à filha de Sião, eis que teu rei chega a ti, humilde e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então, pessoal, o que cumpriu não volta a cumprir. Pessoal, Mateus 27, tá, pessoal? No verso 9, para que a gente possa atentar. A palavra do Senhor, ela nos ensina. Basta que a gente dedique a buscar, a entender as Escrituras, tá, pessoal? Mateus, no capítulo 27, verso 9. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e usaram para comprar o campo do olheiro. Assim o Senhor me havia indicado. Tá vendo, pessoal? O que cumpriu não volta a cumprir mais, tá, pessoal? Atenta para isso, pessoal.
É muito interessante a palavra do Senhor, né? Jesus foi um homem extraordinário, um homem santo, um homem que a Bíblia diz que ele foi homem como nós, né? E sem pecado, sem culpa, né, pessoal? Então, o Filho de Deus, né? E ainda Israel continua até hoje rejeitando o Filho de Deus. Por isso que é difícil, né, pessoal? A misericórdia, a graça de Deus sobre aqueles que não creem, né, pessoal? Então, e assim hoje está, né, o povo de Israel ignorante, né, pessoal? Então, mas eu gosto muito da passagem de João no capítulo 21 e que é um texto assim que não tem nem palavra para a gente descrever, né, pessoal, a pessoa de Jesus e os milagres, né, que ele operou e continua a operar no nosso meio, né, pessoal? Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 20, aliás, 25, né, pessoal? Que diz assim, olha, Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Foram tantos milagres, mas tantos, que todos não estão registrados aqui, né? Que a Bíblia, a própria palavra diz, né? Essa passagem é até uma hipérbole, né? Então foram tantos milagres que não haveria livros, então, porque foram muito mais. Então, né, pessoal, que não foram registrados, catalogados, né? Então foram tantos, mas tantos milagres. Então, pessoal, Jesus é a pessoa fantástica, tremenda. É o Filho de Deus que veio para aqueles que o aceitam, aquele que crê no seu senhorio, né, pessoal? Porque não tem salvação, não tem outro caminho, né? Ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele falava isso, as pessoas já não aceitavam naquele tempo, né? E sendo ele o caminho, né, pessoal? Então, pessoal. Então, outra passagem, pessoal, que eu sempre gosto, tá? E sempre falo assim que ela cumpriu-se uma parte, mas em outra também ela ainda não se cumpriu, né, pessoal? João, no capítulo 19, verso 34, diz assim, ó, contudo um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. E aí, pessoal, a gente foi quando Jesus ali, ele estava ali sendo crucificado, quando furaram ali de lado de Jesus, né, pessoal? E no verso 35 vai dizer assim, e aquele que a isso presenciou, disso deu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que
está relatando a verdade, para que também vós creiais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então cumpriu, tá, pessoal? Que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, tá, pessoal? E mais ainda, como diz a Escritura, em outra passagem, olharão para aquele a quem traspassaram, tá, pessoal? Aqui, pessoal, quem traspassou Jesus, né? Eles olharam para ele, né, pessoal? Mas esse versículo ainda ele vai voltar a cumprir. Por que esse versículo ele vai voltar a cumprir, pessoal? Porque essas mesmas pessoas que furaram de lado de Jesus com aquela lança, né, pessoal? Eles vão voltar a ver a quem eles os traspassaram, né, pessoal? Quando Jesus vir na sua volta, na sua vinda, né, pessoal? Então cumpriu-se a primeira parte que traspassaram ele, eles viram, sabe, tem ciência, mas também ele vai voltar a se cumprir de novo, porque a quem traspassou Jesus vai ver ele de novo, vai ver o Senhor vindo. Então, pessoal, é muito importante a gente atentar que nem tudo o que diz na palavra do Senhor cumpriu, nem tudo volta a cumprir, tá, pessoal? Então, a primeira parte ali cumpriu na cruz, então, e a segunda parte aí, pessoal, se dará na vinda de Jesus, tá, pessoal? Pessoal, eu sempre falo assim que esse texto de Isaías, então atenta para isso. Jesus, ele levou, ele resolveu, foi o nosso problema da nossa doença, da nossa alma, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós estávamos doentes, inimigos, separados de Deus, e Jesus ele nos reconciliou, ele trouxe vida para nós. Nós estávamos mortos, inimigos, separados de Deus, e Jesus, quando ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, ele estava resolvendo a questão dos nossos pecados, não de dor, não de doença, porque a gente vê que até os próprios discípulos ficaram doentes, né, pessoal? Mas ainda Jesus, ele é o Senhor que cura, pessoal. Ainda que nós estejamos doentes, nossa parte é pedir, clamar ao Senhor, orar, nunca desistir da nossa cura, né, pessoal? Então eu sempre tenho falado isso, nunca desista da sua cura, porque Deus ele tem poder para mudar o seu quadro, a sua história. Ele tem poder para mudar o nosso quadro, a nossa história. Ele tem poder para nos curar, mas o único instrumento que ele requer de nós é a nossa fé. Mas se às vezes ele permitir nós ficarmos enfermos, doentes, para nós se achegarmos mais a ele, quem sabe ter mais comunhão, quem sabe viver mais dependente dele, pessoal, nós devemos glorificar, porque a palavra do Senhor diz que em tudo nós devemos dar glória. Dar glória quando as coisas estão bem, estão tudo bacana, é fácil demais. Mas agora eu quero ver quando você dá glória, quando você está passando pelo deserto. Você está sendo provado por Deus para ser aprovado por Ele. Mas vai chegar o tempo de você ser aprovado, nunca perca a sua fé. A sua confiança permanece firme, inabalável. Ainda que nós tenhamos que morrer com a nossa fé, com a nossa esperança, morra com a sua fé, com a sua esperança. Assim como eu vejo aquele povo que esperava, que tinha a promessa, que cria que Deus iria enviar o seu filho, o Messias, eles morreram na fé, na esperança. Glória a Deus por isso. Sabe, pessoal, nós nunca devemos perder a fé.
Deus, Ele é o Deus que tem poder para nos curar, operar sinais e maravilhas na nossa vida. Mas jamais perca a fé, a esperança. Sabe, pessoal, eu sempre tenho falado isso. E em tudo que nós passamos, nós devemos glorificar o Senhor. Senhor, graças te dou, Senhor. Ainda que é por essa enfermidade, ainda que é por essa luta, se é por meu aperfeiçoamento, se é o Senhor requerendo mais de mim, se é o Senhor me moldando, se é o Senhor me quebrando, eu te louvo. E assim deve ser a nossa vida, a nossa conduta com o Senhor, sempre de gratidão, sempre vida de devoção, de oração, de fidelidade a Ele, né, pessoal? Nós estamos a cada dia em tempos difíceis, né, pessoal? Mas eu sempre tenho falado assim que é no deserto que Deus nos conhece, né, pessoal? Deus, Ele nos conhece é quando nós estamos no deserto. Porque Ele sabe, Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe como nós vamos, cada um de nós, se portar, né, pessoal? Porque quando as coisas estão boas é fácil demais, mas agora quando as coisas não vão bem, aí, pessoal, é nós ter a fé, a confiança, a fidelidade no Senhor, tá, pessoal? E outra, pessoal, eu sempre gosto muito dessa passagem aqui de Oséias, né, pessoal? No capítulo 13, a partir do verso 5, quando Deus diz assim: olha, eu zelei e cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de satisfeitos, tornaram-se arrogantes no coração, e em consequência me desprezaram. Aí, pessoal, a gente vê que Deus falando, a queixa de Deus: ó, eu zelei, cuidei de vocês enquanto você estava lá no deserto, na terra árida, calorenta, cuidando, eu alimentava vocês, fartava, depois de vocês ficava satisfeitos, tornaram-se arrogantes de coração e, em consequência, me desprezaram. Desprezaram o Senhor. Tá, pessoal? E por isso, pessoal, a gente deve entender que nós somos provados para ser aprovado por Deus. Se você está passando pela sua luta, pela sua aprovação, seja fiel ao Senhor. Confia nele, que ele vai mudar o seu quadro, a sua história. A cada dia ande na dependência do Senhor, deixa a arrogância, deixa a soberba. Não faça como acabamos de ler aqui, aquele povo, quando Deus cuidava, alimentava eles se tornavam arrogantes. Não, pessoal. Valorizar aquele que nos chamou, nos salvou e nos justificou. Porque a quem a Bíblia diz, a quem Ele chama, Ele os justifica. Tá, pessoal? Então, a nossa conta, nosso problema de pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Tá, pessoal? Valoriza, seja fiel, não dá legalidade ao pecado, vive uma vida de obediência ao Senhor, compromisso com a palavra, cuidado com o evangelho da escravidão, o evangelho que tem escravizado vidas, o evangelho do reino do homem, o evangelho que não é o reino de Deus. Atenta, povo de Deus, atenta, igreja. Não viva o evangelho da escravidão. O evangelho de Cristo é liberdade. Liberdade em Cristo. O evangelho do homem é de jugo, é de escravidão, é de regras, de normas e condutas humanas
que não tem respaldo na palavra do Senhor, o mau uso das Escrituras. Atente, povo de Deus. Vamos ser um povo que busca o conhecimento, que viva verdadeiramente para o Senhor. Não viva para o seu pastor, não viva para a sua igreja, mas viva para o Senhor. Se comporte como servo, como pessoa que teme ao Senhor e a Deus e que viva para Ele em primeiro lugar. De que adianta você agradar o pastor e desagradar a Deus? De que adianta você fazer para o homem e desagradar a Deus? Atente, meus irmãos, para viver o evangelho puro, genuíno, verdadeiro. Esteja sempre apto a aprender, sempre com o coração quebrantado, sempre com o coração, Senhor, me ajuda. Faça como eu, meus irmãos, quantas vezes estudando essa Sagrada Escritura, eu chorava, falava, meu Deus, está tudo errado. Meu Pai, o homem o que faz com o Evangelho, o que o homem tem feito com a Tua Palavra, como o homem tem distorcido a Tua Palavra, meu Pai. Quantas vezes em lágrimas, chorando, pedindo a Deus o despertamento do povo, para que o povo venha despertar, o povo venha voltar à palavra, para que o povo venha fazer como Oséias, quando ele achou aquela sagrada escritura, aquele livro santo, ele mandou que os seus ministros lessem aqueles livros, aquelas sagradas escrituras. O povo se pôs a prantear, a chorar e dizer, estamos fazendo tudo errado. Começou a todos a prantear, a rasgar as suas vestes, se vestirem de pano de saco e dizer que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o povo já tinha se desviado, já tinha se distanciado da palavra do Senhor. E hoje é nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas já se distanciaram, já se desviaram da palavra do Senhor. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha ter misericórdia de mim, de você, da sua família, que Deus venha ter misericórdia da nossa nação, que Deus venha ter misericórdia dessa igreja, dessas igrejas que estão mortas, dessas igrejas que vivem o jugo, o domínio do homem, a igreja que já não é mais de Jesus, a igreja que é do pastor. É como Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Muitas igrejas, Jesus já está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, porque o Senhor já está do lado de fora em muitas igrejas. Oh, povo de Deus, vamos despertar. Vamos viver um evangelho puro, genuíno, verdadeiro. Não deixa o Senhor do lado de fora da sua igreja. Não deixa o Senhor do lado de fora batendo, querendo entrar. Jesus, ele tem que morar, ele tem que ser a morada no seu coração. Ele tem que ser o Senhor da igreja. As igrejas hoje estão sob o domínio do homem. É o pastor que manda, ele é o Senhor. Mas é Jesus que tem que ser o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do corpo, da igreja. A Ele nós devemos obedecer. De que adianta você obedece ao pastor e não obedece ao Senhor e à sua palavra? De que adianta você estar sob o jugo do homem, mas se a salvação venha de Jesus? Desperta, povo de Deus. Desperta, igreja. Vamos ser um povo que faça diferença. Vamos ser poucos, mas poucos que façam diferença. Que tenha labor, que tenha compromisso com a palavra de Deus. Hoje muitas das vezes, quando nós pregamos a verdade, muitos ficam igual os fariseus no tempo de Jesus, porque já vivem uma vida de religiosidade, uma vida subjugada pelo sistema. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação.
Que Deus tenha misericórdia das igrejas, que muitas, Jesus já está do lado de fora. Meus irmãos, já te agradeço você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que ficou comigo, você que esteve até o fim, muito obrigado, que Jesus continue te abençoando, você e sua família. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. E vamos continuar fiéis a Deus, a cada dia aprendendo da palavra do Senhor. Você que não é inscrito, inscreve no canal. Você que já é inscrito, curta, ajuda para que a gente venha a cada dia, meus irmãos, aprender, crescer na graça, no conhecimento, para que a cada dia nós possamos fazer a diferença, viver para o Senhor, ter uma vida de compromisso com Ele. Tá, pessoal? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, fique com Deus. E breve mais estudos pra gente. E com certeza, Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, fique com Deus. Fui. Jesus no controle sempre. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fui.